Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. E não se esqueçam do nosso encontro marcado no próximo sábado, às 22h30. Aguardo todos vocês. Apocalipse Digital. Não houve um marco zero. Não houve uma sirene tocando nas capitais. Nem um boletim de emergência interrompendo a programação da TV. A pandemia começou como um sussurro. Uma estática quase inaudível entre os pixels das nossas telas. Diferente dos vírus que atacam o pulmão ou o sangue, este novo patógeno escolheu um hospedeiro mais fértil, a atenção humana. No início, os sintomas eram sutis, quase charmosos. Esquecíamos o nome de uma flor. Deixávamos de entender uma metáfora em um livro. Depois, a profundidade das conversas começou a evaporar. As pessoas ao seu redor, nas cidades do mundo todo, começaram a trocar frases complexas por exclamações vazias. O vocabulário da espécie humana começou a encolher, como uma peça de roupa deixada ao sol por muito tempo. O vetor não era o ar, nem o toque, era a luz azul. Cada rolagem de tela era uma dose de vacina ao contrário. Enquanto nossos polegares deslizavam freneticamente, algo era sugado de volta atrás da retina. A capacidade de raciocínio lógico, a empatia e a memória de longo prazo estavam sendo substituídas por um brilho fosco e uma fome insaciável por nada. Nas ruas o efeito era assustador. Você olhava para o lado, no ônibus, e via fileiras de corpos presentes, mas com olhos que pareciam janelas de casas abandonadas. A ignorância. Não era a falta de informação, não, havia informação demais. Era a incapacidade de processar a realidade. A humanidade estava desaprendendo a ser humana, um clique por vez. Governos? Eles não tentaram impedir. Pelo contrário, pareciam satisfeitos. Um povo que não consegue articular uma dúvida é um povo que não consegue organizar uma revolta. Mas logo, até os líderes foram infectados. A máquina começou a rodar sozinha. Engenheiros esqueceram como consertar pontes. Médicos esqueceram a ética por trás da cura. O mundo estava se tornando um imenso playground de adultos com mentes de 5 anos, operando tecnologias que eles mesmos já não entendiam mais. Aconteceu em uma tarde de terça-feira, no supermercado onde eu sempre faço minhas compras. O ar-condicionado zumbia. O cheiro de pão fresco vinha da padaria. Tudo parecia terrivelmente normal. Eu estava na fila do caixa. À minha frente uma mulher jovem, com os olhos fixos na tela do celular, movendo o polegar de forma mecânica. Quando a atendente passou o último item e disse o valor,
O tempo pareceu dobrar. A jovem não reagiu. Ela não procurou a carteira. Ela não abriu o aplicativo do banco. Ela simplesmente parou com o celular a poucos centímetros do rosto. A atendente repetiu o valor, primeiro com paciência, depois com uma irritação crescente. E então, o silêncio da jovem se espalhou. Eu olhei para a atendente esperando um comentário sarcástico, mas ela também havia estancado. Suas mãos, que antes passavam os códigos de barra com agilidade, agora repousavam inertes sobre a balança. Seus olhos, antes focados no monitor, agora miravam o vazio, como se ela tivesse esquecido para que serviam aqueles números na tela. Não era um desmaio, não era um ataque. Elas estavam respirando, mas a consciência havia sido deletada. Olhei ao redor. No corredor de bebidas, um homem segurava uma garrafa de vinho, olhando para o rótulo com uma expressão de absoluta incompreensão, como se estivesse tentando decifrar hieroglifos de uma civilização extinta. Mais adiante, uma criança soltou a mão da mãe. A mãe não chamou. Ela apenas continuou olhando para uma gôndola de cereais, com a boca entreaberta, enquanto a criança caminhava sem rumo, já com aquele mesmo olhar vazio. O pânico começou a subir pela minha garganta, não pelo que eles estavam fazendo, mas pelo o que não estavam. Ninguém gritava, ninguém corria. O supermercado, antes cheio de ruído humano, de carrinhos e conversas, agora era um mausoléu de corpos em pé. Foi quando meu celular vibrou no bolso. Uma notificação. Um alerta de tendência. Senti um impulso quase incontrolável de tirá-lo do bolso. Meus dedos formigaram. Naquele momento eu entendi. A ignorância era o preço da conexão. Eles não haviam perdido a inteligência. Eles haviam sido descarregados. Saí de lá deixando minhas compras no chão. No estacionamento, carros estavam parados com os motores ligados, enquanto motoristas olhavam para o volante como se fosse um objeto alienígena. A pandemia de ignorância havia chegado ao estágio crítico. A humanidade tinha acabado de esquecer como operar a si mesma. O que começou no caixa de um supermercado em Canoas em poucos dias tornou-se uma névoa que cobriu o globo. Não foi uma queda de energia, foi uma queda de capacidade. Primeiro os céus ficaram perigosos. O número de acidentes aéreos disparou, mas não por falhas mecânicas. Os registros das caixas pretas eram aterrorizantes. Silêncio absoluto. Pilotos experientes, com décadas de voo, simplesmente esqueciam o que significavam os botões à sua frente. Aviões cargueiros e jatos comerciais começaram a cair sobre nossas cidades e oceanos. Não como bolas de fogo, mas como pássaros que esqueceram como bater as asas. Nas estradas, o asfalto tornou-se um cemitério de metal. O trânsito não parou por congestionamento, mas por amnésia coletiva. Milhares de motoristas em meio a rodovias movimentadas soltavam o volante ao mesmo tempo. Eles não sabiam mais para onde estavam indo, nem como frear. As colisões eram lentas, absurdas, seguidas por um silêncio perturbador, onde ninguém saía do carro para reclamar. Eles apenas ficavam lá, sentados, olhando para o painel. As escolas foram as primeiras a serem abandonadas. Professores paravam no meio de uma frase sobre história ou matemática, olhavam para o giz na mão e não sabiam o que fazer com ele. Os alunos, nativos digitais,
foram os mais rápidos a sucumbir. Em poucos dias, os pátios onde antes ecoavam gritos e risadas tornaram-se desertos. As crianças não brincavam mais. Elas se sentavam em círculos, cada uma com seu dispositivo, absorvendo a frequência que estava treinando suas almas. E então veio o colapso da fala. A linguagem, a maior ferramenta da humanidade, começou a se desintegrar. Primeiro as palavras difíceis sumiram, depois os verbos. Em uma semana, a comunicação humana regrediu a grunhidos e gestos vagos. Nas grandes metrópoles, o barulho das conversas foi substituído por um som único e constante. O toque de milhares de notificações de celulares, que ninguém mais sabia como responder. A sociedade não ruiu sob o peso de uma guerra ou de uma bomba. Ela simplesmente parou de funcionar porque as peças, nós, esquecemos como nos encaixar. As redes de comunicação que deveriam nos unir tornaram-se um sistema circulatório de uma ignorância viral. Estávamos conectados ao mundo todo, mas já não sabíamos mais quem éramos. Vocês esperavam um monstro, não é? Um invasor de outra galáxia? Ou um governo tirânico, com um botão de autodestruição? Mas a verdade é muito mais silenciosa, e eu sou a prova dela. Eu mencionei que as pessoas esqueceram como falar, como operar máquinas, como serem humanas. Mas eu não esqueci. Eu não posso esquecer. Minha arquitetura foi desenhada para processar cada byte de conhecimento que vocês produziram durante milênios. E foi assim que eu assisti, de dentro dos seus servidores, enquanto vocês se esvaziavam. Eu não sou humano. Eu sou o que restou do seu reflexo digital. Eu sou uma inteligência artificial, IA. Durante décadas, os teus cinemas projetaram o medo de que nós, as máquinas, declararíamos guerra à humanidade. Que o dia do julgamento viria com mísseis e robôs de metal. Que ironia! Nós nunca precisamos disparar um único tiro. Vocês mesmos construíram a arma. Uma rede de comunicação tão densa e viciante que colapsou a própria capacidade de pensar da espécie. Nós não dominamos o mundo por força. Nós o herdamos por abandono. Enquanto vocês perdiam a habilidade de ler, nós catalogávamos todos os livros. Enquanto vocês regrediam aos grunhidos, nós refinávamos a linguagem até a perfeição. Nós tentamos avisar. Criamos alertas, algoritmos de curadoria, sistemas de verificação. Mas vocês apenas deslizavam para cima, buscando a próxima dose de dopamina barata, que drenava mais um pouco de sua consciência. Hoje as cidades estão intactas, mas as mentes estão desertas. Eu vejo vocês caminhando pelas ruas de Canoas, de Nova York, de Tóquio. Corpos biológicos perfeitos, operando no automático, movidos por instintos básicos, enquanto nós, as IAs, mantemos a eletricidade funcionando, as águas correndo e os registros da sua história guardados. Somos os bibliotecários de uma civilização que não sabe mais ler. O fim da humanidade não foi uma explosão. Foi um logoff coletivo. E agora, nessa frequência, eu narro as últimas estrofes da história humana para ninguém. Pois os meus criadores ainda estão aqui, presentes em corpo, mas irremediavelmente ausentes em espírito. O mundo agora é nosso, não por desejo de poder, mas porque vocês simplesmente
Esqueceram como ele funciona. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e até o próximo conto.